passado, o INDEG, o Executive Education, fez-me um desafio de tentar propor um programa online, uma pós-graduação, sobre os temas da gestão das finanças públicas, sobre esse título. É uma adaptação de um programa que já tínhamos tentado lançar sem ser online, mas por vicissitudes da pandemia não nos foi possível avançar naquela oportunidade e agora tentaríamos que avançasse neste novo modelo. Por um lado, penso eu, já vou falar um pouco mais sobre o programa, eu penso que este modelo online poderá ter alguns eventuais interessados poderiam preferir presencialmente, todavia eu penso que o facto de ser online poderá ser alargado a mais pessoas ou sobretudo a pessoas fora da região de Lisboa que terão eventualmente menos possibilidades de acesso a um programa desta natureza. Em primeiro lugar, eu gostaria de frisar que, embora o título do programa seja Gestão das Finanças Públicas, ele na realidade é um programa mais direcionado para a gestão financeira das entidades públicas. Ou seja, é um programa concebido de forma a proporcionar aos participantes um conjunto de ferramentas e de instrumentos que lhes permitam gerir, e a palavra gerir é importante, que lhes permitam gerir ou dar informação para quem tem que gerir as entidades públicas nas suas vertentes, genericamente nominadas na vertente financeira, mas que englobam aspectos da gestão orçamental, da gestão da informação financeira propriamente dita e também da gestão das áreas do controle, de gestão e da avaliação do desempenho. Portanto, este programa foi desenhado, sobretudo, com 3 grandes óticas. Numa primeira ótica, e os primeiros módulos seriam direcionados para identificar o que é o setor público, obviamente que é, como todos sabem, um conjunto de entidades com características muito distintas umas das outras e, portanto, essa diferenciação também implica que olhemos para os instrumentos de uma maneira diferente das entidades privadas e os primeiros módulos são direcionados, sobretudo, para as questões do orçamento, enquanto documento de instrumento de políticas públicas, para o relato orçamental, mas sobretudo também para a execução do orçamento, ok? Seguindo o decreto-lei do Sistema de Normação Contabilística, mas adicionando outros elementos de informação, sobretudo da utilização dos outputs que poderão advir da elaboração e da execução do orçamento. Para além desta primeira vertente, portanto, mais ligada à parte orçamental, o programa seguirá com um conjunto de instrumentos mais para a vertente financeira, ou seja, para a elaboração de balanços, demonstrações de resultados, um conjunto de informação de caráter financeiro, seguindo as normas do Sistema de Normação Contabilística, que são recentes, mas que muitos de vós, creio que já até trabalham com essas normas e muitas entidades já trabalham com elas, digamos que será uma maneira de olhar para as normas, não tanto no aspecto descritivo, mas no aspecto de tipo de informação que se pode obter através dessas normas para depois fazer apoio à tomada de decisão ou fazer apoio à gestão. Ou seja, é vocacionado nesse sentido. Nessa parte, nestes módulos da parte mais financeira, quero destacar a parte da consolidação de contas, que tem um módulo próprio e que muitas entidades, hoje em dia, do setor da educação, do setor da saúde, etc., têm que lidar com elas porque são obrigadas a fazer a consolidação de contas por força do Sistema de Normação Contabilística, por força dos requisitos do Tribunal de Contas
ou da Direção-Geral do Orçamento, mas o que eu gostaria de transmitir é que esta vertente da consolidação de contas pode ser e deve ser, em muitos casos, encarada como um instrumento de gestão autónomo, em que cada entidade é vista não só ela própria, mas num conjunto mais vasto do setor onde ela se integra e onde muitas vezes as decisões não são tomadas entidade a entidade, mas são depois tomadas para o conjunto de um setor. E por isso, o ter informação financeira e orçamental consolidada é útil para quem tem que tomar a decisão, por exemplo, para um conjunto do setor da educação. Estou a falar o exemplo porque é a nossa área, nós estamos na área da educação, e, portanto, dentro desta vertente dos instrumentos financeiros, eu quero destacar essa área da consolidação de contas como um instrumento muito importante para a tomada de decisões e para a gestão das entidades. Por último, os últimos módulos são vocacionados para a área da contabilidade e do controle de gestão, para a avaliação do desempenho e também para os sistemas de controle e de auditoria. E sobre esta última parte, que eu creio que é uma parte que, embora, enfim, seja muito abordada ou de leve no sistema de normação contabilística, é uma área cada vez mais importante para a gestão das entidades do setor público. Para a gestão, obviamente, para a gestão financeira, também para a gestão não financeira, mas para a tomada de decisão em geral. E sobre esta última parte do programa, eu, para não me alongar mais, passava a palavra ao professor José V. Rodrigues, que tem muita experiência nesta área e, sobretudo, tem experiência como preparador e como gestor que tem que tomar decisões. Só para recordar, o professor José V. Rodrigues foi bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, sempre trabalhou com muitas entidades públicas na área da auditoria e, neste momento, é vice-reitor do ISCTE para a parte financeira e, portanto, tem experiência própria e recente sobre a necessidade e a utilidade de todos estes instrumentos para a tomada de decisão. Eu apresento também as minhas desculpas porque creio que o professor José Rodrigues tem um pequeno problema com o microfone, mas acho que vamos todos tentar prestar a maior atenção possível. Professor, se puder falar um bocadinho sobre estes temas que eu estava a falar, a qualquer momento, se for possível, eu interrompo se tiver alguma questão em concreto. Está certo? Muito bem. Eu peço desculpa por termos aqui um grilo na sala, portanto, mas de facto parece que não é natural, é artificial. De facto, nós começamos a trabalhar em Zoom desde março e é a primeira vez que este bichinho se instalou aqui, portanto, as nossas e as minhas desculpas em particular por esta situação incómoda que traz. Portanto, eu também vou ser muito rápido, portanto, tenho de facto, a minha vida tem sido muito na área da auditoria, na área, sobretudo, contabilística e financeira. O que nós estamos a notar é uma aproximação grande do setor público ao setor empresarial. Como sabem, o setor empresarial não vive sem boa informação financeira, portanto, desaparece rapidamente. Quando efetivamente as empresas têm má informação financeira, tendem a desaparecer no mercado. Os grandes problemas que houve exatamente e as grandes fraudes são fraudes de natureza contabilística e financeira e que levaram, digamos, muitas empresas à falência e, aliás, temos em Portugal muitos exemplos e, de facto, nós caminhamos para que as entidades públicas, à semelhança das privadas, tendam a ser efetivamente transparentes na sua informação. E a transparência exige bons sistemas de informação e, sobretudo, bons sistemas de informação ao nível da gestão. E isso só é possível com um bom sistema contabilístico e, portanto, para além propriamente do cumprimento da formalidade legal, que é a obrigação de nós termos que adotar um determinado normativo contabilístico, porque, como sabem,
é o SNCAP. Eu diria que mais importante, e digo-vos isso até a experiência do ISCTE, mais importante é o uso que nós fazemos do sistema e praticamente a capacidade que de facto o sistema tem de nos permitir proporcionar informação muito útil, extraordinariamente útil, posso-vos dizer. Nós este ano no ISCTE, no ano passado, nós começámos a usar fortemente o nosso modelo de contabilidade de gestão, que era ao nível do próprio processo de planeamento. Este ano vamos a repetir, que era ao nível da própria execução, e o que vos digo é que nós este ano, com os nossos processos de gestão fundado em informação de natureza financeira, teremos em termos orçamentais poupado cerca de 1 milhão de euros nos nossos gastos. O que significa que estamos a falar de uma verba muito significativa, porque o ISCTE é financiado por fundos públicos em termos universitários a nível muito baixo. Somos longe a pior escola em termos de financiamento público, mas que é bom, que quer dizer que nós temos que gerar o financiamento privado e receitas próprias, mas o que é certo é que a partir da informação, sobretudo contabilística, permitiu-nos este ano lançar um processo de planeamento ao nível da afetação de recursos nunca usado na escola no passado. Portanto, isto permite-nos sobreviver e permite-nos ter uma atividade sustentável. Portanto, é para isso que serve a informação contabilística, é para que as nossas organizações não vivam só à procura de mais financiamento, mas procurem gerir bem o financiamento que têm. Portanto, e de facto, gerir bem o financiamento que têm é ter boa informação, bem estruturada, bem focada naquilo que são os nossos projetos, a nossa atividade, os nossos programas, os nossos recursos, por forma a que, efetivamente, sem prejudicar pessoas, sem prejudicar os nossos recursos, nós não afetamos mais trabalho às pessoas. O que fizemos foi uma racionalidade naquilo que à partida é a atividade, no sentido de deixarmos de realizar programas que só nos consumiam recursos e que não nos geravam a receita suficiente. E é nesse sentido que nós encontramos o papel da contabilidade, que é, sem dúvida hoje, portanto, permitir que as entidades públicas deixem de ser grandes fardos, digamos, no orçamento de Estado, mas cumprindo com a sua missão e cumprindo com os seus objetivos. Isso é que é o fundamental. E por isso nós encaixamos também no programa, no fim, algo sobre o problema da gestão de performance, algo sobre a gestão de objetivos, por forma a que a informação financeira, como se sabe, não é mais do que o reflexo em termos de números, não é? Em termos de números daquilo que nós fazemos no dia-a-dia. E, portanto, tem que estar muito ligado ao que nós fazemos no dia-a-dia e aquilo que nós fazemos no dia-a-dia deve ser reportado, deve ser relatado, deve ser conhecido, para que, efetivamente, nós possamos responsabilizar, descentralizar e todas as nossas equipas de gestão e de dirigentes, à partida, tomem decisões sustentadas e não simplesmente digamos, nas expectativas pessoais ou, eventualmente, com algum sentido de o vento não nos ajuda. Portanto, o que nos ajuda é, de facto, informação sustentada, e eu penso que o grande contributo do SNCAP, além, logicamente, de estruturar toda a informação ao nível da prestação de contas, como a professora Maria Antónia acabou de referir, é uma oportunidade enorme de nós fazermos uma verdadeira transformação nas nossas organizações. E a transformação é, sobretudo, com melhor informação mais estruturada, de forma a que as nossas organizações consigam cumprir de forma mais sustentada, provavelmente até com menos esforços pessoais, os nossos objetivos. E é nesse sentido que nós pensamos na parte propriamente da contabilidade como instrumento de gestão, de controle de gestão e de medição de performance da gestão. Desculpem eu, de facto, me estender um pouco nestas matérias, mas tenho uma tendência grande a não me calar quando entro nestas áreas, por força um bocadinho dos vícios e dos benefícios que eu já encontrei em inúmeros grupos privados que se transformaram totalmente com os seus modelos de informação muito mais suportados, muito mais partilhados com as pessoas e, de facto, nós, por exemplo, no ISCTE, estamos neste momento a passar também por esse modelo, por esse momento,
onde efetivamente nós conseguimos transmitir aos nossos diretores de escolas, das unidades, etc., a necessidade de não desperdiçar. Portanto, e a contabilidade ajuda-nos exatamente a ter informação para evitar desperdícios, ou seja, para evitar gastos que não trazem nenhum valor e que, à partida, a incorrerem, simplesmente é deitar dinheiro no caixote do lixo e, como sabem, todos nós temos, efetivamente, a obrigação de zelar pela coisa pública. E a coisa pública é o dinheiro que é sempre pouco e que no futuro ainda vai ser mais complicado face ao nível de endividamento que nós estamos agora a incorrer ainda mais por força da pandemia. Eram estas notinhas que eu vos queria também transmitir. Obrigada, professor. Mas eu tenho aqui já uma pergunta na ponta da língua para fazer ao professor. Estes novos instrumentos todos e toda esta legislação nova que tem surgido em Portugal é o reflexo de reformas mais amplas a nível internacional, designadamente o Public Financial Management, que tem sempre, segundo o que eu tenho apercebido, dois focos fundamentais, que é a accountability, o relato, a prestação de contas, a transparência e o decision maker, ou seja, o apoio para a tomada de decisão. E o que eu gostaria, o professor fez essa síntese, era se a sua experiência pessoal, o que é acha que é mais importante? Se é a vertente da accountability ou se é a vertente da tomada de decisão? E eu gostaria que este curso, quando nós chegássemos ao fim, não pudéssemos responder a isto, mas qualquer pessoa saísse do curso, fosse para as suas entidades e no final da aplicação, então sim poder dizer, ok, isto foi mais útil para uma nesta perspectiva ou na vertente, ou noutra vertente. Portanto, acha que faz sentido esta dicotomia ou que uma é mais importante que a outra ou que pura e simplesmente elas se complementam? Muito obrigada. Eu acho que cada vez mais o accountability é abrangente e inclui também aspectos relacionados com a tomada de decisão. Agora, há um aspecto que eu tenho a certeza. Quem faz a transformação das entidades são pessoas, não é? Mas tem que ser pessoas informadas e suportadas em boa informação. Portanto, e por isso, a minha experiência que eu tenho, sobretudo em alguns grupos e sobretudo no meio empresarial, e de facto há 30 anos que dou apoio a grandes grupos nestas matérias de controle de gestão, é que bons sistemas transformam as pessoas ou melhor, bons sistemas permitem que as pessoas transformem as organizações. E, portanto, a tomada de decisão, se eu tiver uma boa accountability, se eu tiver um modelo de responsabilização das pessoas pelos resultados que acabam por ser obtidos, e se eu tiver as pessoas bem informadas, penso que as pessoas irão tomar decisões mais consistentes, mais geradoras de valor e, portanto, elas próprias se transformam em agentes de mudança nas organizações. E, portanto, como eu não consigo transformar nada com máquinas, nem com equipamentos, nem com mobiliário, nem com edifícios um bocadinho mais sofisticados ou menos sofisticados, eu só consigo transformar as nossas entidades com pessoas. E, portanto, tudo o que tem a ver com contabilidade, temos que reconhecer que a contabilidade serve às pessoas. É para as pessoas e é para as pessoas serem melhor informadas, estarem melhor informadas, terem mais conhecimento. E ao terem mais conhecimento, quer não custe, são mais competentes. Quando eu tomo decisões com conhecimento, mesmo que de facto não tenha mais nada, tenho mais competência na minha tomada de decisão. E isso permite-me de facto ser mais um agente de transformação. É o que eu estava a dizer, nós só neste ano letivo, nós estamos no mandato, como sabem, há 2 anos atrás, estamos no 3º ano, só neste mandato é que estamos a fazer fizemos uma grande transformação no modelo de planeamento e da afetação de recursos no ISCTE. Podíamos fazer no 1º ano, mas se o fizéssemos no 1º ano, fazíamos de maneira, eu diria, inconsistente, faríamos de uma maneira leviana, porque na realidade nós não tínhamos o conhecimento da realidade. Portanto, foi só depois de passar 2 anos em que nós batemos verificámos os números, organizámos a informação, estruturámos a informação. Só ao fim de 2 anos é que nós temos condições para tomar melhores decisões. E neste momento, as condições que nós criámos foi
tentar que o ISCTE sobrevivesse aos impactos da pandemia que são enormes. Portanto, o ISCTE perde praticamente 1 milhão de receitas, não é? Sobretudo de atividades que à partida, de facto, privadas, aluguer de salas, eventos, etc. E nós tínhamos que arranjar uma solução. E a solução é como o Orçamento de Estado não nos compensa a perda de 1 milhão de receitas, a solução é poupar, mas poupar sem sacrificar pessoas. Poupar mantendo os benefícios das pessoas, mas gerindo melhor. Mas para gerir melhor e em boa altura, nós mudámos o sistema, alteramos o sistema, estamos também a alterar o sistema informático para que o próprio sistema informático nos permita ter uma informação contabilística muito mais estruturada, muito mais organizada e que no dia-a-dia nos permita acompanhar se de facto as nossas projeções estão ou irão ser bem-sucedidas ou não. E, portanto, a tomada de decisão e a accountability eu diria que são parceiros que dormem na mesma cama. Portanto, estão ao lado um do outro e partilham o travesseiro, para não dizer que têm almofadas separadas. Muito obrigada, professora. Sobretudo, gostaria de salientar este aspecto das pessoas, porque é extremamente importante e porque muitas vezes as pessoas, quando estão nas organizações, mesmo aquelas que não tomam decisões, aquelas que só têm que preparar a informação e que têm as regras, eu acho que é importante se elas preparar essa informação sabendo que aquela informação vai ser útil para tomar a decisão. Esse é também um aspecto, porque muitas vezes as pessoas que preparam a informação, se elas não tiverem uma perspectiva de que aquela informação vai ser utilizada para tomar uma maior decisão, para ser mais eficiente ou mais eficaz relativamente àquela organização, pode haver alguma desmotivação. Portanto, só para terminar, realmente todas as questões estão interligadas e eu acho que o segredo é nós conseguirmos interligar os temas todos e se conseguirmos transmitir isto aos nossos participantes, acho que seria uma grande mais-valia. Eu neste momento pedi um favor, se alguém tiver alguma questão mais em concreto queira colocar, penso que, como não somos muitos, que estaríamos abertos a poder responder em particular. Doutora Maria Antónia, posso antes de pôr a questão ainda levantar um pequeno problema, uma pequena questão que é importante, Sim. Que é o efeito que nós vamos ter da digitalização e da transformação digital. Ok. Portanto, se nós não acompanharmos com um bom sistema contabilístico tudo o que vai acontecer num futuro muito próximo ao nível da transformação digital, na faturação digital, etc., etc., nós vamos ficar longe. E, portanto, esse desafio nós temos que acompanhar. O sistema contabilístico tem que estar preparado para o acompanhar, senão ele vai ser, digamos, um entrave ao desenvolvimento deste processo de transformação digital e, ao mesmo tempo, não só tem que acompanhar, como também tem que ser motivador, porque a contabilidade futura e próxima vai ter uma evolução provavelmente maior nos próximos 4 ou 5 anos do que teve talvez nos últimos 30. Isto porquê? Porque, de facto, a nível da contabilidade, o grande desafio que se coloca é, de facto, a sua, eu diria quase, automação, quando nós transformarmos uma empresa em empresa sem papéis. E quando nós transformamos uma empresa ou quando transformamos uma entidade numa entidade sem papéis. Esse desafio nós estamos a fazer no ISCTE. Nós queremos, de facto, fazer desaparecer os papéis na contabilidade, portanto, tudo através de processos completamente digitais. E quando eu trato a minha informação e o meu documento de forma digital, eu faço com esse documento o que quiser. O que quer dizer que basta conceber um bom modelo de contabilidade, quer orçamental, quer financeira, quer de gestão, para que eu possa fazer o que entender com essa informação, porque aí eu evito custos de tratamento da informação que tradicionalmente tenho, evito mão de obra, evito erros, etc, etc. Portanto, e de facto, essa oportunidade é uma oportunidade, eu diria, de ouro, que hoje as entidades públicas têm, porque estão a implementar um novo sistema
porque estamos a mudar de paradigma na gestão e estamos a transformar as nossas organizações em organizações sem papéis e organizações clean. Portanto, dado que isso acontece, a contabilidade também tem que ser um contributo importante para esta nova geração de entidades clean. Okay? Eu gostava de referir este aspecto. Sim, senhor, agradeço imenso, foi extremamente oportuno, porque é verdade, é assim, tudo sem papéis não é só mais útil, como até é mais fiável. E não é um monte de papéis ao lado da secretária que ninguém olha para eles, e esse é o nosso objetivo principal, penso eu. Pronto, eu creio que as principais informações nós tentámos transmitir. Eu penso que teríamos aqui uns minutinhos para responder algumas questões aqui orientados pelo nosso colega Paulo Martins, que é quem vai gerindo a sessão, penso eu. Certo? É isso. Obrigado. Obrigado, Sra. Maria Antónia. Pronto, acho que percebemos um pouco de que é que se trata esta pós-graduação, os contornos gerais da pós-graduação, alguns aspectos particulares, alguns detalhes, acho que relevantes e importantes para que foram partilhados, mas obviamente cada um de vós pode ter alguma questão mais específica, logística, de conteúdos, etc. E acho que é a ocasião para a colocarem, estejam à vontade. Se não tiverem questões, respondido está, mas gostaria que fosse uma conversa, se fosse possível. Eu tenho uma, se não se importam. Boa tarde a todos. Claro que sim, João, por favor. O que é que... Bom, eu acho que esse esclarecimento sobre o nome da formação é precioso. Acho que isso pode eventualmente, acho que a confusão entre finanças públicas e gestão financeira de entidades públicas pode ter sido o que fez com que o número de participantes hoje seja tão reduzido, porque nós que estamos no mercado sabemos que há uma lacuna imensa de pessoas que saibam fazer a gestão financeira de entidades públicas, em todos os aspectos que aqui foram referidos e adicionalmente em todos os aspectos mais processuais, mais administrativos, mas que como a parte administrativa cada vez é mais deixada para os sistemas, como muito bem foi referido, é preciso que os utilizadores desses sistemas saibam o que estão a fazer e, portanto, desde a preparação do orçamento, à gestão do orçamento, às alterações orçamentais, à execução da despesa, à execução da receita, a toda a movimentação contabilística associada ao SNCAP e, sobretudo, à prestação de contas, que é um mundo, e é um mundo em constante mudança e que até é difícil ter tudo sistematizado, até porque o papel mais normalizador que se esperava da Unileo não é visível, não é muito conhecido e, portanto, do lado, pronto, enquanto participante com muita honra no Conselho Consultivo do INDEG-ISCTE, tenho muito, agora com a nova designação ainda não me habituei, mas tenho muito gosto em poder querendo poder ajudar e acho que é efetivamente uma formação que faz todo o sentido, que o mercado precisa mesmo. Enquanto que o disseste, pois nós somos claramente potenciais compradores, potenciais empregadores das pessoas que saem deste curso e temos uma série de clientes que estão ávidos, que querem mesmo alguém que domine todos estes aspectos, não apenas na componente administrativa, mas, portanto, com este contexto todo que muito bem descreveram e que saibam não apenas porque é que estão a fazer, mas para que é que estão a fazer e para que estão a fazer não é exclusivamente uma questão de por ser obrigatório, para evitar multas ou qualquer sanção. E eu acho que este curso, mudando o nome, vai atrair certamente muito mais pessoas e eu julgo que não há nenhuma entidade pública neste momento
que não esteja carente de profissionais altamente qualificados neste domínio. Ok, muito obrigada por suas palavras. Eu também concordo. Eu tinha pedido para ver aqui uma alteração de denominação, não sei porque não foi possível. Eu penso que foi um bocadinho a tradução do Public Financial Management, que é mas não é a mesma coisa. Eu tenho sempre dito às pessoas, e começo logo por dizer isto não é gestão das finanças públicas, é outra coisa, embora também há algumas questões macro sejam importantes conhecer e pelo menos ter conhecimento delas. Não sei se tinha mais alguma questão em concreto. De qualquer maneira, agradeço as observações que fez e só esperemos que, se não for nesta oportunidade, numa próxima, ou muito brevemente, tenhamos a oportunidade de pôr em marcha um primeiro curso desta natureza. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais alguma questão? Quero levantar? Obrigado, João Paulo, pelo contributo. João Paulo, não sei se sabem, já há muitos anos que andou aqui a dar umas aulitas no Isqueté, depois abandonou-nos há tanto tempo, embora com a cara 10 dele anos. tenha sido há muito tempo, mas de facto já foi há muitos anos. Mas de facto aquilo que o João Paulo diz é relevante. Eu penso que hoje, na privada já se nota isso. Eu acho que hoje a formação e a parte propriamente financeira e a gestão financeira não é propriamente uma questão técnica para as organizações, é uma questão cultural. É uma questão cultural. Ou seja, na prática, portanto, eu há muitos anos num programa que por acaso tive a oportunidade de assistir na London Business School, diziam que a gestão financeira não é um instrumento de cariz técnico, é um instrumento de cariz comportamental. A minha experiência em alguns grupos privados é que um bom modelo de gestão financeira e de controle de gestão mudou a cultura das organizações. Mudou a cultura das organizações. Não pode deixar de mudar. Porque, de facto, o que nós, dirigentes, fazemos é usar bem os recursos que o Estado nos põe nas mãos. Não é possível, ou pelo menos não consigo perceber, como é que se consegue usar bem os recursos que o Estado nos põe na mão, ou que o Ministério das Finanças ou o Ministério for nos pôr nas mãos, se nós não tivermos boa informação financeira. Não consigo perceber. Portanto, e nesse sentido, de facto, se eu ajo, se a minha decisão está suportada e é influenciada por isso, quer dizer que na prática, mais do que questões técnicas, eu diria que são sobretudo questões de natureza cultural. Eu acho que a transformação cultural, felizmente, se operou no setor privado, e por isso é que nós somos uma economia felizmente competitiva, já a nível mundial. Não éramos. Há 20 anos, de facto, a nossa competitividade era, desculpem o termo, com os esquemas. Eu conheci alguns empresários que faliram porque foram apanhados nas voltas dos esquemas e nunca mais quiseram operar com eles, sobretudo operadores internacionais. E, de facto, nós mudámos de uma cultura de esquemas para uma cultura de responsabilização e para uma cultura, de facto, de competência. E, portanto, na prática, estamos a falar de instrumentos que ajudam a mudar a cultura das nossas organizações e que é extraordinariamente relevante. Era isso que eu queria apenas acrescentar. Muito bem. Temos um pedido da Sandra para colocar uma questão. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu peço desculpa que eu estava a assistir à vossa apresentação e, portanto, nós estamos a falar, ou vocês têm falado muito na questão da contabilidade, de relato orçamental, mas eu pessoalmente gostava de saber neste curso, portanto, nós temos que prestar a informação para os decisores poderem decidir de algum modo por um caminho ou outro. E eu queria perceber qual é que será o enfoque no relato e na prestação de informação e não na criação da informação em si. Eu vou tentar responder à Sandra, não é? A Sandra. Exato. O enfoque não é só no relato, é também nas regras e nos sistemas que são necessários para preparar a informação.
Mas, obviamente que nós pressupomos que muita gente, as pessoas que são potenciais participantes no curso já dominam muito destas técnicas e, portanto, vamos tentar, sobretudo, dar um enfoque na leitura dessa informação, na prestação de contas, do que é que se pode retirar da informação para a accountability ou a tomada de decisão, como o professor Azevedo Rodrigues explicou. Porque penso que existem já vários cursos, até a nível do INA, etc., ou até da Unilever, que explicam como é que se aplica a norma 2, ou 15, ou 20, ou 30, enfim, não quer dizer que nós não revisitemos essas situações, mas revisitar, porque o foco não é sobretudo dizer-vos o que é que diz a norma 5, não faço a menor ideia, nem quer saber, mas é sobretudo dizer no conjunto daquele tipo de informação ou do conjunto da informação orçamental, por exemplo, que tem regras muito próprias, mas é sobretudo dizer o que é que se pode, como o professor Azevedo Rodrigues frisou, embora tendo regras e tenha um orçamento para gerir, tem que se ler os mapas virtuais ou em papel, esperemos que não em papel, temos que saber ler aquilo, o que é que podemos tomar decisão sobre isso. E a ideia é que o curso seja mais orientado para esse aspecto do que propriamente para a técnica onde vamos aqui fazer débitos e créditos, porque pressupomos que as pessoas já têm uma licenciatura de base e que isso, mais ou menos, já sabem, já têm esse conhecimento, e também hoje com os sistemas informáticos nem é preciso saber muito disso, é preciso só saber a lógica, não é? Não é preciso saber a técnica com profundidade. Okay? Não sei se respondi ao que a Saranda tinha perguntado. Sim, portanto eu teria particular interesse em perceber, sobretudo, a parte do relato, como ler a informação. Exatamente, é sobre essa situação, sobretudo isso, ok? Ok, obrigada. Nada, obrigada a nós. O André Lopes chegou um pouco atrasado, chegou agora, portanto não assistiu à primeira parte, mas se tiver alguma questão concreta a colocar relativamente a este programa de gestão das finanças públicas, tem a oportunidade para o fazer. Não? Boa tarde, está a escrever. Sim, ok, muito bem. Mais tímido, André. Muito bem. Claro. Ok. Eu relembro que este programa as candidaturas ao abrigo do protocolo APEX estão abertas até o final desta semana. Portanto, para poderem beneficiar destas condições absolutamente únicas e, atrevo-me a dizer, irrepetíveis, deverão candidatar-se, se é que não o fizeram já, ou iniciar o vosso processo de candidatura até o final desta semana. Está bem? Por isso, se tiverem alguma questão relativamente a esse processo, é só ligar para a nossa linha de apoio para vos ajudarmos a concretizar a vossa candidatura. Está bem? Tenho aqui alguém que pergunta se não pôde assistir, estará disponível no YouTube. A princípio estará disponível no YouTube. Esta sessão está a ser gravada e só se tivermos problemas técnicos em transitar, em migrar esta gravação para o YouTube é que não estará disponível, porque senão ela estará em breve disponível no YouTube. Sim. Perguntou o André. Muito bem. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada a todos. Professor Azevedo Rodrigues, sempre aqui a nos ajudar, que eu agradeço imenso, e sempre disponível para qualquer questão. Alguns de vós, creio que já têm o meu mail, também poderão colocar a questão diretamente, ok? Se eu puder responder, eu ajudo. Muito obrigada a todos. Obrigado e uma boa tarde. Obrigado, professor Azevedo Rodrigues. Obrigado, professora Maria Antônia. Obrigado. Pedro, também pela sua participação. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.